Amém. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Estão acordados. É de propósito, eu sei, é de propósito que eles fazem isso. Gente, mais uma vez estamos aqui reunidos para cultuar o nosso Deus, o único de receber o nosso louvor, o nosso culto, a nossa adoração. Eu queria convidar vocês a abrirem as Bíblias de vocês na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios 7, 10. Eu queria convidar algum dos guitarrinhas para fazer fundo aqui. Só porque foi o líder, aí vocês correram, né? Vamos dar trabalho a vocês. Obrigado, Vitor. À medida que você for encontrando, se pudesse colocar de pé, em reverência à palavra. Amém? Eu vou ler na minha tradução, e aí depois eu vou pedir para vocês também lerem, independente da tradução que vocês tiverem. Na minha tradução diz da seguinte forma: pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas a tristeza deste mundo as tristezas deste mundo produzem a morte. E aí você vai ler agora na versão que você tem. Vamos lá? Pois a tristeza... Amém. Então um pouquinho envergonhado, a leitura foi bem baixa. Mas acredito que vocês realmente acompanharam, leram. E aí vamos orar. Amém? Santo Deus, maravilhoso Pai, graças nós te damos, graças nós te rendemos nessa noite, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque mais uma noite o Senhor separou para estarmos aqui juntos, em família, junto em irmãos, ouvindo e aprendendo mais um pouco da Tua palavra, Senhor. Que nesse momento, Pai, eu venho te pedir que o Senhor esteja me usando, Senhor, me capacitando para que seja transmitido somente a Tua palavra, Senhor. Que nesse momento eu possa estar sendo esvaziado de mim, Senhor, e preenchido completamente pelo Teu Espírito, Senhor, para que quando sejam falada aqui a Tua palavra, Senhor, que ela não possa ser falada por mim, Senhor, mas tão somente por Ti, que eu seja apenas um instrumento, Deus, e que essa palavra, ela caia em um terreno fértil e produtivo, Senhor, e que nós possamos ver o frutificar dessa palavra em cada um desses irmãos aqui presentes, Senhor. Essa é a minha oração, te bendizendo, te exaltando, te adorando e te pedindo também, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar. E foi luta, irmãos, para eu conseguir trazer essa palavra. O Senhor ministrou ao meu coração que seria eu que iria trazer. E eu estava até, acho que foi lá em cima que eu estava comentando, ou foi aqui embaixo, eu não sei, que deu hoje 1h da tarde e eu estava sentado lá, escrevendo ainda e lendo e compartilhando com o Rafa um pouco da dificuldade também de trazer sobre esse tema, mas bendito seja o Senhor, porque ao final eu compreendi aquilo que o Senhor queria ministrar ao meu coração primeiramente nessa noite e para vocês também. Então é um texto base bem interessante, né? E bem atípico, porque você vê que ele já começa de um pois, então meio que vinha trazendo um texto antes e ele está concluindo e fala de tristeza. Então vou pedir para vocês repetirem comigo. Repita, que tristeza. E nós conseguimos compreender que o texto ele nos mostra, eu sei que algumas versões ela vai trazer um pouco diferente as palavras, mas o contexto que a gente vai conseguir compreender ele é o mesmo contexto. A gente encontra dois tipos de tristeza. A primeira é aquela tristeza
usada por Deus, como o texto mesmo fala, que a tristeza produz o arrependimento que leva à salvação. E o segundo tipo de tristeza que a gente encontra, que o texto também fala, é aquela tristeza produzida por este mundo. E essa tristeza, ela leva à morte. Aí você pode até agora dizer, mas Bruno, diga, mas Bruno. É muito bom fazer isso. Lá em Jó, diga, lá em Jó 41, 22b, está escrito que até a tristeza, na presença do Senhor, salta de prazer. Então eu sei que passou isso aí na mente de vocês, que realmente na presença do Senhor, até a tristeza salta de prazer. E aí eu coloquei como tema da nossa ministração, esteja exposto à palavra. Parece que não está se encaixando as coisas, né? Aí você vai dizer de novo, mas Bruno, o que tristeza tem a ver com o tema? Calma, a gente vai descobrir. Então guarde esse tema, esteja exposto à palavra. Hoje nessa noite nós iremos refletir um pouco e entender um pouco mais. Eu sei que vai ser bem superficial, até pelo tempo que a gente tem. Mas eu queria pensar e refletir um pouco com vocês sobre a vida de Josias. Isso mesmo. Josias, aquele que a gente lembra que ele foi rei a partir dos 8 anos de idade. É sobre Josias que a gente vai falar nessa noite. Os livros que geralmente não, deixa eu retificar. Os livros que a gente vai encontrar a história de Josias, ele é o livro de 2 Reis, mais ou menos capítulo 22 e 23. Pode ser que tenha alguma coisa já no 21 ou no 24, ainda tem alguma coisa falando sobre Josias. E a gente também vai encontrar no livro de 2 Crônicas, capítulo 34 e 35. Então esses 2 livros, eles vão trazer para vocês a história de Josias, quem foi Josias. Eu espero que vocês, se não tiverem gravado, anotem. Em casa vocês cheguem, deem uma leitura nesse texto. É bem rapidozinho, é bem tranquilo e vai ministrar muito ao coração de vocês também. Então a gente consegue, nessas 2 passagens. Oi, tá melhor? Nessas 2 passagens, a gente consegue entender um pouco mais sobre a história de Josias. E logo no começo, Gabi, à medida que eu for falando, eu vou tentar trazendo os textos. Eu não vou pedir para abrir, mas aí se você puder ir lançando, que aí o pessoal vai acompanhando. No começo de 2 Reis, do capítulo 22, a gente consegue perceber, a Bíblia ela já nos mostra que Josias ele começou a governar com 8 anos de idade. Ou seja, quem aqui, eu vou fazer essa pergunta, mas eu acho que nenhuma mão vai se levantar. Quem aqui tem 8 anos de idade? Camila, 8 anos, né, Camila? Então percebam, imagine-se, com 8 anos de idade, você já começasse a governar uma nação. E aí, com 8 anos de idade, ele começou a governar, e a Bíblia nos diz que ele governou durante 31 anos. Na cultura do povo judeu, o menino, ele meio que se torna já um homem a partir dos 12 anos, que é quando se tem o Bar Mitzvah. Quem participou da cantata com Tia Fatinha lembra muito bem, né, Nicole? Sim. Então, para um menino, ele é como se ele chegasse na fase adulta nos seus 12 anos. E aí a gente acha, imagina, com 12 anos você governando. Mas e com 8? Era uma criança. E muitos reis,
vieram antes dele. Muitos, muitos. Eu fui dar uma estudada e aí a lista de nome de reis de Israel e de Judá era enorme. Eram muitos. Tanto que eu não consigo nem mencionar aqui. E alguns vieram após ele. Mas a Bíblia, ela relata no começo da história de Josias que ele não se desviou nem para um lado, nem para o outro. Ou seja, ele seguiu constante. E constância, essa constância, ela é o primeiro ponto de reflexão e de pensamento que eu quero ter com vocês nessa noite. Nós, que somos filhos de Deus através de Jesus Cristo, toda vez eu bugo, cristões, um dos dois. Toda vez eu bugo. Precisamos ser constantes. Não podemos andar vacilantes. Josias, quando a gente já começa a ler o texto, nós conseguimos compreender que ele perseverou no amor a Deus, na obediência a Deus e também perseverou na adoração. Então, nesse primeiro ponto de reflexão, eu quero trazer um alerta para mim e para a vida de vocês também. Nós, mesmo sendo jovens, aí você pode dizer, eu só tenho, 20 anos, eu só tenho 15 anos, eu só tenho 10 anos, eu só tenho 12 anos. Independente da sua idade, eu tenho 50 anos, você precisa ser perseverante, você precisa ser constante. E falando sobre essa constância, o pastor Crécio, eu não sei se foi ontem ou foi antes de ontem, ele me trouxe eu conversando com ele trouxe um pensamento de um pastor, eu não lembro quem era, que ele ouviu, e é bem verdade. Essa constância, essa perseverança, ela também está diretamente associada à nossa presença nos cultos, à nossa forma de se alimentar da palavra. Por quê? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar aquela comparação que o pessoal faz a um crente e uma brasa. Se tirar a brasa do braseiro, se tirar a brasa da fogueira, ela apaga. Então, aquilo que o pastor Crécio me disse foi, a pergunta não é se ela vai apagar ou não. Quando nós tiramos uma brasa daquele braseiro, a gente sabe que ela vai apagar. A pergunta é, em quanto tempo ela apaga? Então, tendo essa certeza, a gente precisa perseverar na presença dos cultos. A gente precisa perseverar na leitura da palavra. Porque a gente pode se achar o super crente e dizer, eu não preciso disso, isso não foi para mim. Mas eu lamento lhe dizer que a partir do momento que você sair daquele braseiro, daquela chama ardente, você vai apagar. E a única pergunta que ficará aí, em quanto tempo você apagará? Então eu não quero para a minha vida, nem para a vida de vocês, essa pergunta. Quero a gente juntos, aqui, firmes na palavra do Senhor. Então, mesmo tão jovem, mesmo sendo o rei a começar a governar tão cedo, ele inicia uma reforma religiosa em sua nação. Ou seja, todos aqueles reis que vieram antes dele, se desviaram da palavra, se voltaram contra o Senhor, fecharam os olhos para as Escrituras, começaram a introduzir dentro da sua adoração, dentro do seu reinado, coisas que desagradavam ao Senhor. Mas um jovem tão novo teve muito mais sabedoria e trouxe para aquele lugar uma reforma religiosa, ou seja, quebra de altares de adoração idólatra. E aí eu coloquei uma observação aqui.
quando nós vamos ver, e eu espero que vocês leiam o texto em casa, quando nós vamos ver, são citados deuses como Quenos, o deus dos Moabitas, e Moloque, o deus dos Amonitas. Quando nós paramos para ver e estudar a história dos Moabitas e dos Amonitas, nós chegamos nos povos originários daquela desobediência das filhas de Ló com Ló. Então, essa semana no culto, uma dessas semanas no culto de oração, o Senhor me trouxe a falar sobre a vida de Ló. E a falta de fé de Ló em Deus foi tamanha ao ponto da gente ver o surgimento desses dois povos que militavam contra o Deus Todo-Poderoso. Porque quando Deus, ele, através do anjo, diz: olha, Ló, vai povoar aquela região das campinas, vai para as montanhas, vai com tua família para lá. Ló diz: não, Senhor, se eu for para lá, certamente eu morrerei. Ló duvidou daquilo que o Senhor tinha ministrado a ele. E aí olhou para o povoado de Zoar e disse: olha, tem um povoado de Zoar que seria destruído também. Então o anjo disse: certo, vai para Zoar, eu não irei destruir. E depois Ló tem medo daquele povo de Zoar, vai para morar numa caverna com suas filhas, e a gente sabe o final da história. Então a gente vê que é um desdobramento de atitudes erradas perante o Senhor, de falta de confiança naquilo que Deus fala. E aí originou esses povos, Amonitas e Moabitas, que nesse texto nós conseguimos compreender que tinha contaminado o povo de Deus com a adoração a deuses estrangeiros, a falsos deuses. Aí você pode se perguntar: mas por que existiam esses altares? Esses altares, eles foram construídos porque o povo de Deus se esqueceu do Senhor, voltaram-se atrás e se entregaram às fábulas, se entregaram à sua pecaminosidade, se entregou à sua mente corrompida pelo pecado e se esqueceram do Senhor. Os reis anteriores começaram a introduzir dentro de sua cultura a adoração a esses falsos deuses. E a gente consegue ver como é fácil para esse povo, como é fácil para esse povo se esquecer do Senhor. Lembra de Arão e os hebreus? Lembra quando Moisés subiu ao monte e o povo começou a dizer: olha, Moisés está demorando muito, Moisés não vai voltar. Olha, Arão, faz aí um Deus aí, porque esse Moisés aí ele não volta não. E Arão pediu brinco, ouro, joias, formou um bezerro e disse: olha aí, esse foi o Deus que te tirou do Egito. Gente, Arão estava com Moisés, Arão andava com Moisés. Mas em um momento de desespero, em um momento, sei lá, de perca de fé, em um momento que não estava enxertado naquela brasa, naquele braseiro, ele forma um bezerro e diz: olha, foi esse bezerro que te tirou do Egito. Por isso que lá em Jeremias, capítulo 2, versículos do 5 ao 8, vem dizendo: que defeito os seus antepassados acharam em mim para me abandonar. Adoraram ídolos inúteis e eles mesmos se tornaram inúteis. Eles me desprezaram, no entanto, fui eu quem os tirou do Egito. Eu os levei pelo deserto, terra de montanhas e de precipícios, terra seca e perigosa, por onde ninguém viaja e onde ninguém mora. E eu os trouxe para uma terra boa, a fim de que se alimentassem das suas colheitas e do que ela tem de melhor.
Mas eles vieram e mancharam a minha terra. Fizeram com que a terra que eu lhes dei virasse um lugar nojento. Os sacerdotes não perguntam onde está o Senhor. Os que lidam com a lei não quiseram saber de mim. Os governadores se revoltaram contra mim. Os profetas falaram em nome do Deus Baal e adoraram ídolos, porque não podem ajudar ninguém. Se é o próprio Deus questionando qual foi o defeito que ele cometeu. Nenhum. O nosso Deus, ele é perfeito, perfeitamente perfeito. Se tem alguma coisa que talvez você ache que foi errado, que o defeito está em você, pode parar, pode ver, pode buscar, pode revirar. Em Deus não há sequer sombra de variação. O nosso Deus, ele é perfeito. E por ser perfeito e entendendo o contexto que estava acontecendo naquele momento, provavelmente, muito provavelmente, Josias ele estava vindo de antecessores, de reis anteriores totalmente omissos à palavra do Senhor. Mas aí provavelmente naquela época existia um remanescente fiel. Existia aquele que falou sobre o Deus de Israel, que apresentou a Josias o verdadeiro Deus, que apresentou aquilo que o Senhor fez com sua mão forte, com seu braço forte, com sua mão protetora, em livrar e libertar o povo do Egito. E Josias, ele ouviu essa mensagem. Nós conseguimos compreender porque o texto fala que ele não se desviou nem para um lado, nem para o outro. Josias, ele confiava em Deus. Ele ouviu falar sobre o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E aí chega no nosso segundo ponto de reflexão. Josias ouviu sobre o Senhor e creu nele. Mas como é que você pode dizer isso? Pelas atitudes de Josias, por aquilo que a Bíblia fala sobre Josias. É importante, eu e você, é importante nós depositarmos a nossa confiança tão somente no Senhor, pois Ele é o único digno de toda a nossa confiança. Porque Rafa pode confiar em mim, mas eu sinto lhe dizer que eu posso lhe desapontar. Igor pode confiar em mim, mas eu sinto lhe dizer, Igor, eu posso lhe desapontar. Vocês podem confiar em mim e eu posso desapontar vocês. Mas o Senhor, tão somente o Senhor, Ele não desapontará vocês. Porque somente Ele é digno de toda a nossa confiança, a ponto de fazer aquela... Eu sinto muito, pastor, porque ele diz que aprende com as alusões que ele faz, e eu aprendo muito também, ao ponto de ser aquela criança que quando está na beira da piscina, o pai disser, se jogue, meu filho, e nós nos jogarmos, porque temos tão somente a confiança de que o Senhor estará com os braços abertos para nos receber. Essa tem que ser a nossa confiança em Deus. Confiança de que se Ele mandar pule de um precipício, a gente sabe que Ele vai estar lá embaixo. Eu não estou dizendo aqui, entendam, que é para você chegar numa ponte e pular. Não é isso. Mas é uma alusão para nós confiarmos no Senhor, sabendo que se Ele mandou fazer, se é uma ordenança do Senhor, então somente obedeça. E aí nós temos um texto que eu acho lindo, quando fala de Abraão, em Gênesis 15:6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como
justiça. Nós precisamos, como filhos de Deus, crer tão somente no Senhor. E por último, já finalizando, no decorrer da história de Josias, e aí quando nós lemos, nós conseguimos ver que com 18 anos de reinado, ele decidiu fazer a reforma no templo. Ele tinha mais ou menos aí 26 anos de idade. Então ele decidiu fazer a reforma no templo. E no meio dessa reforma, foi encontrado o livro da lei. O livro da lei foi encontrado. Então, eu estava dando uma pesquisada. Alguns dizem que provavelmente foi o Pentateuco. Outros dizem que foi o livro de Deuteronômio. Mas, enfim, o livro da lei, das leis dadas por Moisés, ele foi encontrado. E aí, no capítulo 22 de 2 Reis, no versículo 11, nós conseguimos ler que Josias, ao ouvir aqueles ensinamentos do livro da lei, porque aquele livro ele tinha sido perdido, ele estava lá no templo, no meio que os homens estavam fazendo a reforma, encontraram o livro, levaram o livro, leram para Josias, e aí, ao ouvir as instruções que aquele livro da lei mandava, ele rasga as suas vestes como sinal de tristeza. E aí essa tristeza é aquela tristeza que a gente leu lá em cima. É uma tristeza usada por Deus para trazer arrependimento. É uma tristeza que você olha e diz: eu estava fazendo da forma errada, mas eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero fazer o que essa palavra manda. Meu Deus, me perdoa. É uma tristeza que ela gera salvação, porque é uma tristeza que chega ao arrependimento, ao constrangimento. E aí não é aquela tristeza que o mundo traz, que você leva para o seu coração, guarda e adoece e cria mágoas e cria sequelas. E não, é uma tristeza que nos leva a chegar diante de Deus e dizer: Pai, pequei contra ti. Pai, estou em pecado, mas agora eu entendo, Pai, eu li a tua palavra, eu entendo, eu sei o que eu preciso fazer. Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo porque eu sei que a tua palavra é a verdade, que eu sei que é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu preciso melhorar, é o alvo que eu quero chegar. E isso gera salvação. Quando nós fazemos a alusão, os homens chegaram lá, foram fazer a reforma no templo e encontraram o livro da lei. Esse livro da lei é semelhante à nossa Bíblia. A nossa Bíblia é na nossa casa, fechada, de domingo a sábado, ou domingo a sexta, e a gente só abre a Bíblia final de semana, ela vai continuar lá guardada. Nós precisamos fazer uso como manual de fé, vida, prática, todos os dias. Todos os dias. E precisamos permitir ser mudados e moldados por essa palavra. E aí chegamos no nosso terceiro ponto e último. Josias se permitiu ser moldado pela palavra. Quando nós vemos que
acontece a leitura, que ele escuta, ele já era crente. Porque a Bíblia fala que ele não se desviou, então ele já era crente. Nós conseguimos ver que com 8 anos do seu reinado, ou seja, mais ou menos 16 anos, dos 16 aos 20 anos, ele já começou aquela reforma religiosa. Então ele já começou destruindo aquilo que ele encontrava como não agradava ao Senhor. E é semelhante a gente quando se converte. A gente quando se converte. Aí o crente já sabe, não, eu já não vou beber, não posso fumar, não posso ir para festa. E vai os não posso. Então ele já fazia aquilo que agradava ao Senhor. Mas a partir do momento que ele leu as Escrituras, ele encontrou coisas que precisavam ser mudadas. Foi-lhe aberto os olhos. E aí ele entendeu o tamanho do amor de Deus, o tamanho da santidade do Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo que Josias já era crente? Porque a gente consegue compreender, pela leitura da palavra, que ele já andava com o Senhor. Mas em 2 Reis, capítulo 23 e versículo 4, diz que depois da leitura da palavra, Josias chamou os homens responsáveis pelo templo e tirou, prestem atenção, tirou do templo objetos usados na adoração de outros deuses. E aí fica uma pergunta para você nessa noite. O que precisa ser retirado de dentro de você? O que talvez esteja atrapalhando, esteja lá no lugar de adoração a Deus e esteja atrapalhando na sua vida? Coisas que não adoravam a Deus, coisas que não eram santificadas para uso exclusivo do Senhor, coisas que era, sei lá, para outros deuses, para outras pessoas, para longe de Deus. Quando ele leu essa palavra, ele entendeu que objetos, coisas, pessoas, atitudes precisavam ser retiradas do local de adoração ao Senhor. E o que precisa ser retirado do seu coração? Às vezes a gente acha que não, é só vir à igreja, só abrir a boca, só cantar, só levantar a mão, só dizer glória a Deus e aleluia. Mas quando a gente é confrontado com pregue a palavra, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aí nós usamos a desculpa: nós somos jovens demais. Quando o pastor Crécio, gente, vamos ler a palavra, a gente está aqui, vamos na campanha da leitura anual da palavra, mas aí é muito cansativo. Eu tenho um dia tão cansado. Olha, eu trabalho de 5 horas da manhã a 10 horas da noite, não sobra tempo para nada. E aí, em outras coisas na nossa vida, quando nós, e é uma tendência natural do ser humano, quando a gente é confrontado com alguma coisa, a gente sempre quer arrumar uma desculpa. Não, eu não tenho tempo. Trabalho de 5 da manhã até 10 da noite. Mas aí quando você vai olhar lá no consumo do Instagram, você consumiu 3 horas por dia. No Instagram você consumiu 2 horas. Ah, mas aí foi para me distrair. Mas aí você vai ver o WhatsApp, você consumiu mais 1h30 do seu dia. Você vai ver um YouTube, você viu um vídeo. Ou então, sei lá, eu descansei um pouco, cochilei. A verdade é que existem coisas,
objetos, utensílios e até pessoas. Que elas podem até fazer parte da nossa vida, podem estar juntos, mas elas estão atrapalhando no nosso lugar de adoração. E o que o Senhor ministrou ao meu coração é que essas coisas, esses objetos, eles precisam ser retirados. Nós precisamos tão somente oferecer ao Senhor a nossa adoração por completo. O Senhor não precisa da nossa adoração. E nós não podemos estar oferecendo migalhas ao Senhor. E aqui nós conseguimos compreender que Josias usou 3 passos. Ele primeiro reconheceu o erro. Ao ler as Escrituras, ele compreendeu aquilo que estava sendo feito de errado. Talvez não fosse nem culpa dele. Aquilo foi geracional. Já veio, já estava lá. Mas ele reconheceu que estava errado, porque ele estava exposto à palavra. Segundo, ele eliminou as práticas pecaminosas. Se você for ler o texto, ele saiu destruindo os deuses, os objetos, os altares, mandou tirar do templo. Ele exterminou aquelas práticas pecaminosas. E terceiro ponto, ele atacou a raiz do pecado. Porque às vezes aquele pecado de estimação, a gente deixa ele guardadinho lá, acha que está liberto, mas quando volta, você volta para aquele mesmo pecado, porque você não exterminou ele pela raiz. É feito uma árvore. Se a gente cortar uma árvore, ela pode passar até um bom tempo lá, só o tronco, mas daqui a pouco ela vem e cresce. Acontece uma chuva, ou o famoso gatilho, como é a nossa linguagem de hoje, e aí daqui a pouco ela aparece de novo. Mas se ela for cortada pela raiz, ela nunca mais voltará. Então, o que o Senhor quer ministrar e o que o Senhor quis trazer nessa noite para a minha vida e para a vida de vocês é que existem coisas, vou falar coisas porque engloba tudo, da nossa vida que tem atrapalhado o nosso lugar de adoração com Deus. E essas coisas, elas precisam ser retiradas. Urgentemente retiradas. Não é tempo da gente estar brincando de ser crente, da gente estar brincando de vir à igreja, da gente estar brincando de dar glória a Deus e aleluia, levantar a mão e dizer que é santo, que é salvo, que vai para o céu, quando o Senhor diz que existem coisas que precisam ser retiradas. Convido você a fechar seus olhos nesse momento e curvar suas cabeças. Eu não vou fazer nenhum apelo, fiquem muito tranquilos. Não vou pedir para vir aqui na frente. Fiquem muito tranquilos, porque é com você e Deus. Mas como sinal de posicionamento, se você entendeu essa palavra e o Senhor tem falado ao seu coração que coisas precisam ser retiradas e que estão te atrapalhando, sejam mágoas, palavras, objetos, enfim, eu queria que você se levantasse. Não precisa sair do seu lugar não, se levante. Como um sinal com o Senhor, que você vai lutar com todas as suas forças. Para isso que tem te atrapalhado. Além de exterminar, você vai cortar pela raiz. Em nome de Jesus. Precisa ser cortado pela raiz. Nós não estamos em tempo de estarmos brincando com o Senhor. Nós não estamos em tempos de estarmos brincando de ser crentes. O Senhor chama para uma intimidade por completo.
Os que não se levantaram, continue com os olhos fechados, por favor. Vou dar um tempo para você que se colocou de pé fazer a sua oração com o Senhor. Eu não sei o que você precisa entregar. Eu não sei o que você precisa cortar. Eu não sei o que você precisa podar. Eu não sei o que você precisa arrancar pela raiz. Mas você sabe, tire esse momento para dizer ao Senhor: quando o Bruno estava ali ministrando, eu não sabia nem que ele ia fazer esse momento. Mas o Senhor já lembrava alguns versos do Salmo 51 ali no meu coração. E eu comecei a fazer essa oração. E eu queria convidar você que se colocou de pé. Coloca aí a mão no seu coração. Para a gente fazer junto essa oração. O verso 2 diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. O 3 diz: pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. O 6 diz assim: eis que te agradas da verdade do íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. O 7 diz: purifica-me como em sopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O verso 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. O 17 diz: sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza. Esses versos o Senhor trouxe ao meu coração. Você sabe onde são as suas falhas. Você sabe onde são os seus pecados. Você sabe os seus pontos fracos. Mas o Senhor, Ele pode ir lá nessa mancha, nessa sua falha, e Ele pode te purificar. Ele pode realmente te limpar com hisopo e fazer você mais alvo do que a neve. E se você tiver um coração quebrantado e contrito, com certeza o Senhor não desprezará. Amém. Santo Deus, maravilhoso Pai, Senhor, nessa noite, junto com os meus irmãos, Senhor, também me coloco de pé, Pai, entendendo, Senhor, que existem coisas da minha vida, Senhor, existem coisas que precisam ser retiradas, Senhor Jesus, que precisam ser cortadas, que precisam ser exterminadas, Pai, da minha vida, Senhor. E nesse momento, estendendo também para a vida dos meus irmãos, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor esteja ajudando cada um desses que se colocou de pé, Senhor. Se porventura alguém que ficou sentado por timidez, por medo, por sei lá, Senhor, mas o Senhor também esteja, Senhor, cortando da vida deles, Pai, tudo aquilo que te desagrada, tudo aquilo que tem impedido, Senhor, todos aqueles objetos, Senhor, que estão no lugar errado, Senhor, que estão ocupando o lugar da tua adoração, Senhor, que estão extremamente, Senhor, fora de tudo aquilo que o Senhor nos pede, Deus. Nesse momento, Pai, junto com os meus irmãos, eu oro, Senhor, por renovo das nossas vidas, renovo da nossa fé, renovo das nossas forças, Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos ser jovens que tão somente estejam olhando para o alvo que é Cristo, que tão somente estejam pensando em progredir, Senhor, na leitura da palavra, progredir, Senhor, na presença dos cultos, progredir, Senhor, transmitindo a tua palavra, indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, Senhor. Derrama do teu Espírito, Pai, nesse lugar. Derrama do teu Espírito, Senhor, sobre a vida de cada um destes, Deus. Dá um renovo especial, Senhor. Renova as forças, Deus. Dá intrepidez no teu nome, Senhor, na tua palavra. Que eles não se envergonhem, Senhor, de pregar a tua palavra, porque é o poder de Deus. Nós compreendemos que todo ser humano, Senhor, precisa ouvir da tua palavra, Senhor.
cria em nós, Pai, um coração missionário, Senhor. Cria em nós, Senhor, um coração quebrantado para ouvir a Tua palavra, Senhor, e um coração sensível à Tua voz, Deus. Que em nome de Jesus, esses irmãos que se colocaram em pé, Senhor, eles estão nesse momento, assim como Josias, Senhor, ele prometeu cumprir toda a Tua palavra, Senhor. Esses jovens que se colocaram de pé também estão fazendo uma aliança contigo, Senhor, nesse momento, se comprometendo, Pai, a arrancar fora tudo aquilo que não te agrada, Senhor. E essa é a minha oração nesse momento, Deus, que o Senhor esteja ajudando a cada um destes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. E foi isso que o Senhor ministrou ao meu coração. E quando eu trago uma palavra, saibam que primeiramente essa palavra foi ministrada ao meu coração. Então, que nós possamos, à medida do que nós formos lendo essa palavra, e eu incentivo vocês a, como juventude, quando chegar aqui no final do ano e o pastor perguntar quem leu a Bíblia todos os dias, que nós possamos levantar a mão. Quem leu a Bíblia toda, que nós possamos levantar a mão. Porque assim como o nosso corpo, ele precisa de um alimento, o nosso espírito, a nossa alma, precisa ser alimentada pela palavra. E que à medida que nós formos lendo, se por um acaso ainda estiver alguma coisa em nós que a gente nem percebeu, e o Espírito Santo acusar, que nós possamos pegar ali, ó, feito um carpinteiro, sei lá, não sei quem é que corta a árvore, mas em vez de a gente fazer só um cortezinho ali no tronco, que nós possamos arrancar com raiz, com tudo, e lançar fora. Amém? Chegamos ao final de mais um culto. Espero que tenha sido abençoador para a vida de vocês, assim como foi para a minha também. E aí eu queria convidar o Mob para rapidamente a gente cantar mais uma canção. E aí fica ao critério de vocês qual a canção. E aí a gente finaliza o culto. Amém? Enquanto o Mob se aproxima, vou orar pela sua vida, para que Deus leve até as suas casas em paz e que você tenha um final de semana na presença dele. Amém? Santo Deus, bendito Pai, santo é o teu nome, Senhor. Nesse momento, primeiro eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma noite, por mais uma vez estarmos expostos à tua palavra, Senhor, por mais uma vez ouvirmos a tua voz. Muito obrigado porque o Senhor é verdadeiro, porque o Senhor é confiável, porque o Senhor é santo e porque o Senhor nos escolheu primeiro. Muito obrigado, Senhor. Nesse momento, eu quero te pedir também, Senhor, que leva-nos em paz para os nossos lares, os que irão conosco para São Caetano, que a nossa viagem seja debaixo da tua mão protetora, que o Senhor esteja nos guiando na ida, na volta. Nós acreditamos também, Senhor, que lá será a bênção, que em nome de Jesus, se assim for possível, que nós possamos ver vidas rendidas ao teu nome naquela conferência, que a tua mão protetora esteja estendida, que a tua mão salvadora também esteja estendida naquele lugar, Senhor, porque nós sabemos que a sua mão ela não está recolhida para salvar, sua mão está aberta a salvar todo aquele que tem o desejo, que tem a vontade, que quer crer no Senhor Jesus. Então que vidas possam ser tocadas naquele lugar, Senhor. E aos que irão para as suas casas, que o Senhor esteja protegendo com a sua santa mão protetora a vida de cada um destes. Que tenham um final de semana abençoados em tua presença, Senhor. E que para a honra e glória do teu nome, que nós possamos estar aqui tão somente também amanhã, para bendizermos, exaltarmos e te adorarmos. É isso que eu te oro, em nome de Jesus. Amém.